No vídeo de hoje você finalmente vai aprender qual a melhor forma de você investir R$ 1.000. E o que é mais bacana é que esse conteúdo que eu vou te passar hoje, ele é aplicável tanto para esses 1.000, quanto para 100, 500, 2.000, 10.000, 100.000, R$ 1.000.000 que seja. Você vai poder aplicar esse conteúdo pro resto da sua vida. Eu garanto que se você ficar até o final desse vídeo e entender o que eu estou tentando te transmitir, você em 20, 30 anos, você vai continuar aplicando esse pensamento em cima dos seus investimentos e você vai ter muito sucesso, sem dúvida nenhuma. Tá? E ao longo desse vídeo eu também vou estar passando insights de que momento do mercado a gente está, quais investimentos fazem muito sentido a gente aplicar nesse momento. Não é uma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Tá? E a única coisa que eu te peço, de coração, é só para você deixar um gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, se quiser deixar um feedback aqui nos comentários, uma sugestão de vídeo também, fica à vontade, eu vou ficar muito, muito feliz mesmo de receber, beleza? Mas vamos lá, o primeiro pensamento que eu queria trazer é qual, na sua visão, a principal fonte de retorno quando a gente fala de um investimento? Será que é você escolher o investimento certo? Será que é você alocar os seus investimentos de uma forma adequada? A grande maioria das pessoas pensa que é você escolher o ativo certo. Você tentar adivinhar qual ativo que vai subir amanhã. Tá? O que acontece é que isso não funciona na prática. Se a gente pegar os maiores gestores do mundo, né, pessoas com mais de 50 anos de mercado, por exemplo, eles não são capazes de prever. E eles têm plena consciência disso. Não dá para a gente prever o movimento, por exemplo, das ações, qual o ativo que vai valorizar muito. E isso aqui sai do campo de ações também, tá? Ele pode entrar em fundos imobiliários, um fundo de investimento que seja, pode entrar até na renda fixa, dependendo de qual seja. Mas o que eu quero passar aqui é, ninguém pode prever o mercado. Isso não acontece. Tá? E a única forma da gente conseguir vencer essa imprevisibilidade é distribuindo bem o nosso patrimônio, tentando diluir riscos. E o que eu estou falando aqui não é da boca para fora. Na verdade, já foram feitos muitos estudos ao longo do tempo que comprovam isso. Eu separei aqui até um para falar brevemente, que no início dos anos 2000 foram pegas os principais fundos de investimento dos Estados Unidos e tentaram descobrir justamente isso. De onde vem o principal retorno desses fundos? E qual o percentual dos retornos que vem dessa fonte, né? Será que é muito relevante? Será que é pouco relevante? E o que descobriram foi que 92% dos ganhos desses fundos vem justamente de uma alocação apropriada do patrimônio. 92% dos resultados. Você não precisa saber quais as ações que vão disparar daqui a uma semana, daqui a um mês, sabe? Basta você fazer uma alocação de capital. E quando eu digo alocação de capital, se você não estiver entendendo, é você, por exemplo, pegar esses seus R$ 1.000 e ao invés de investir R$ 1.000 em fundos imobiliários, é você pegar 40% desse patrimônio e você investir em renda fixa. Dentro dessa renda fixa, você diversificar entre ativos diferentes. Os 60% restantes, a gente pode dividir, por exemplo, 30% em ações, 20% em fundos imobiliários, 10%, por exemplo, num fundo de previdência privada, que seja. Isso é distribuição de carteira. Tá? Então, mais uma vez, não é da minha cabeça que eu estou tirando isso, isso é comprovado e os grandes fundos de investimento no mundo fazem isso. Então, por que você não pode fazer também? Você não precisa ser um mega especialista para conseguir fazer uma alocação simples de investimento. Tá? Mas eu garanto a você que você vai estar perdendo tempo e muito provavelmente perdendo muito dinheiro também, tentando acertar qual o ativo do momento, qual o próximo boom que vai ter. Isso não funciona, tá? Na prática isso não funciona. Investir, na verdade, é um grande jogo de diluição de riscos. A economia no nosso mundo todo, em alguns países difere um pouco, mas ela vai funcionar de uma forma cíclica no modo geral. A gente vai ter momentos onde a renda fixa está muito mais interessante, depois a gente vai ter momentos onde a renda fixa não vai valer muito a pena e vai valer mais a pena você arriscar um pouco mais, você colocar o seu dinheiro em risco, seja comprando um imóvel, seja investindo em renda variável, seja você criando um negócio do zero, pegando dinheiro emprestado do banco e criando um negócio. A nossa economia funciona assim, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Trindade e Tobago, vai funcionar desse jeito também. Tá? Elas não vão funcionar de uma forma
equivalente entre os países, cada país vai ter mais ou menos o seu momento, porque muitas medidas políticas e econômicas, obviamente, são relevantes para o momento que a gente está na nossa economia. Um grande exemplo é, a gente passou pela pandemia, eu diria que a pandemia foi até uma grande exceção, porque o mundo todo sofreu com isso, tá? E a inflação foi disparada no mundo todo. Então, a taxa de juros básica de todos os países acabou indo lá para o chão. Só que se a gente pegar hoje, por exemplo, a nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, ela está muito maior do que a grande maioria dos países, das principais economias do mundo, né? Eles estavam no momento de corte de juros e a gente está no momento de subida de juros. Talvez começando a pensar em descer, mas a gente também não tem certeza. Nossa taxa está muito alta hoje. E quando a nossa taxa básica de juros está alta, isso significa que investimentos de renda fixa ficam mais atrativos. E olha, para você ter uma ideia, nenhum outro lugar do mundo tem uma taxa de juros que nem a gente tem. Cara, o Brasil, com a nossa taxa atual, se você investe em qualquer ativo que renda 100% a taxa Selic ou o CDI, você consegue tranquilamente pelo menos 1% de rendimento por mês. E eu não sei se é visual o quão bizarro isso é. Imagina que você escolheu uma ação aleatória e que essa ação todo mês sobe 1%. Sem falha, ela todo mês vai subir 1%. É exatamente isso que um investimento 100% CDI ou 100% Selic vai render, sabe? Isso não existe, cara. Isso não existe. A gente tem outros títulos muito interessantes também. O Tesouro IPCA+, hoje está rendendo aproximadamente 7,2% acima da inflação ao ano, cara. E você tem prazos longuíssimos aí, você pode pegar até 2045. Seu dinheiro sempre vai estar ganhando valor, um valor muito relevante acima da inflação. Entende? Então, se eu fosse dizer, de fato, em que momento a gente está na economia no Brasil, com certeza seria a renda fixa. Tá? A renda fixa ela está muito predominante. Só que o que acontece? Em momentos de renda fixa atrativa, oportunidades surgem em outros segmentos. Se a gente for olhar os fundos imobiliários, eles estão super descontados. Eles têm caído bastante ao longo do tempo. Só você pegar um gráfico dos fundos imobiliários e olhar dos FIIs, do XFIX, que é o principal indicador desse tipo de investimento, ou até se você olhar para indicadores de empresas no Brasil para investir em ações, você vai ver que estão super desvalorizadas, né? Já tem gestoras lá fora começando a olhar para aqui para o Brasil e ver, estamos com uma oportunidade aqui na renda variável, está muito atrativo isso aqui. E aí você deve se perguntar, porra, então você está me dizendo que está atrativo em todo lugar, né? Você está atrativo na renda fixa, você tem que ter um dinheiro alocado ali. Você está atrativo também na renda variável porque está com desconto. Como é que você vai fazer? Oportunidades vão existir sempre, tá bom? Vão ter momentos que a gente vai olhar para a economia e de fato a renda variável não vai estar atrativa. A renda variável vai estar muito cara, talvez próximo ao que está passando os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos está com, principalmente as Big Techs estão super, digamos assim, com valor super inflacionado pela ação, baseado nos resultados que elas têm. Não que sejam resultados ruins, mas o valor que você paga por uma ação de uma empresa dessa está muito acima do que ela realmente custaria, da precificação dela. O grande diferencial é o pessoal que investiu lá atrás, no momento que não estava bom, ele conseguiu se aproveitar dessa subida. No momento que um ativo é muito comentado, um ativo é muito cobiçado, é um momento para você vender. Tem uma frase muito famosa que é compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Que quer dizer justamente isso. Em momentos onde está todo mundo detonando um ativo, pode ser uma ação, pode ser um tipo de investimento que seja, né? A grande maioria das vezes isso indica que existe uma oportunidade ali. Ninguém quer aquilo, o valor por aquilo está muito barato. Então, normalmente, se você entra num momento desses, num ativo, você, daqui a um tempo, vai colher esses frutos e vai poder surfar uma valorização ou que seja uma baita taxa que ele ofereça. Agora, o que as pessoas normalmente fazem é comprar quando está todo mundo falando muito bem do ativo. Pensa no Bitcoin, bateu $100 mil, se eu não me engano, há
pouquíssimo tempo, todo mundo falando, caraca, não, esse ativo vai disparar, não sei o quê. Muita gente comprou. Muita gente comprou naquele preço. Que é um grande erro, porque você vê agora, já despencou, aquilo ali se chama de hype. O pessoal está muito hypado com um ativo específico, fica emocionado, sofre do famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, eles têm medo de perder essa onda, porque tá todo mundo falando bem, só que na verdade, eles compram e o ativo cai. E aí quando o ativo cai, eles ficam com medo de perder mais também, e eles vendem. Então o que eles estão fazendo no final? Eles estão comprando na alta e vendendo na baixa. Isso é literalmente o oposto do que você deveria fazer. A psicologia humana funciona de uma forma inversa da psicologia que a gente deveria ter com investimentos. E eu não estou dizendo que é para você arriscar, tá? Se alguém estiver falando mal de um ativo, você tem que ir lá comprar. Não é isso, tá? Você tem que tentar ter uma visão mais macro da economia, entender em que momento a gente está e identificar essas oportunidades. E olha, talvez você erre, mas se você diversificar, se montar a sua cesta de investimentos, cara, você vai, na grande maioria das vezes, sair bem. Mesmo que agora você tenha perdido um pouco, no longo prazo você vai tender a ganhar. Tá? E eu entendo também que, na verdade, eu nem concordo muito com essa questão de perfis de investimento. Para mim, se uma pessoa ela não tem costume com o mercado financeiro, o que ela vai fazer? Ela vai ter muito medo de botar o dinheiro dela em ações. Sabe? Ela vai preferir muito mais algo conservador porque ela não está acostumada, ela não tem esse apetite a risco ainda. É que nem você começar a andar de carro. Você começa a andar de carro, se você dirige, você vai saber o que eu tô falando, você começa muito tenso, sabe? Você, finalmente ganhou sua carteira, mas você não tá super confortável ainda para dirigir um carro, muitas vezes sozinho. Você vai ficar dirigindo muito tenso, você vai, andar sempre ali bem abaixo do limite de velocidade, sempre com alguém, enfim. É a mesma coisa com o mercado financeiro, com investimentos principalmente. Você vai começar bem devagar, você não vai querer se arriscar muito. Você vai se arriscando aos poucos e com o tempo. Quando você for ganhando mais conhecimento também, enquanto você investe, monta primeiro uma reserva de emergência, que, na minha opinião, é a coisa mais inteligente a se fazer. Com o tempo você vai estudando mais, você vai ganhando mais apetite a risco. E aos poucos você vai mergulhando nessa onda. Você não necessariamente tem que já começar sem experiência nenhuma, colocando todo o seu dinheiro, totalmente arriscado. Isso faz o menor sentido. Isso não vai te fazer bem, inclusive. Você vai dormir preocupado com isso e no final você vai acabar cometendo alguma cagada. Na verdade, a cagada ela acontece no momento da compra, não necessariamente no momento da venda, né? Se você compra certo, no momento certo, isso já, na grande maioria das vezes, te dá um bom retorno. Se você compra no momento errado, como por exemplo, em um momento que está todo mundo falando de quão bom é aquele ativo, isso daí vai dar problema para você. Se alguém está falando bem daquele ativo, muito provavelmente é um ótimo momento para você se desfazer dele e colher esses frutos, né? Quando o pessoal está falando bem, significa que a sua semente já está dando fruto. Beleza? Visto que eu acho que se você não tem nenhuma experiência com o mercado, com investimentos, você deveria começar de uma forma conservadora. Se você tem um conhecimento intermediário, você pode também começar a alocar melhor. Mas agora é de fato um trabalho de, beleza, não tenho conhecimento, vou começar, digamos que, cara, pode ser 100% na renda fixa. Você tem R$1.000 aí, você pode botar R$1.000 na renda fixa. Que rendas fixas, né? Eu não acho que você deveria investir tudo no mesmo lugar. Algumas opções que eu acho muito interessantes. Os investimentos mais seguros que a gente tem no Brasil, via Tesouro Direto. Se você não sabe, dá uma pesquisada depois. O que é o Tesouro Direto? Tesouro IPCA+, a gente está com uma taxa muito boa para o Tesouro IPCA+. Você tem a opção também do Tesouro Renda Mais, para quem quiser auxiliar ou ajudar o seu eu do futuro com uma renda extra também protegida da inflação daqui a muitos anos, pensando numa aposentadoria. Você pode olhar também para tesouro pré-fixado. A gente está com taxas muito boas e normalmente a taxa do tesouro pré-fixado é acima da nossa taxa Selic, para fazer sentido, né? Você pode olhar também para CDBs de bancos digitais. Tem grandes vantagens nisso aí, porque você, além de estar protegido do FGC, protegido pelo FGC até R$250.000, que é o Fundo Garantidor de Crédito, você pode ter uma opção, por exemplo, de resgate imediato.
Então essa é uma ótima opção para uma reserva de emergência. Eu falei disso no meu último vídeo, se você não viu, eu aconselho muito. Não invista a sua reserva de emergência num Tesouro Selic, por exemplo. Não que seja um investimento ruim, mas para a reserva de emergência existem opções muito melhores que vão te salvar de verdade numa emergência. Tá? Se você tiver um pouco a apetite a risco já, você quer diversificar um pouco mais. Repare que na renda fixa, a gente investiu só em ativos de pouco risco, mas a gente diversificou também. E essa diversificação, você pode fazer, isso aí é de fato um trabalho que você tem que fazer, você tem que interpretar o que você quer. E o que mais impactaria é tanto o rendimento quanto a liquidez. Você precisa saber quanto desse dinheiro você está disposto a travar de fato, porque muitos investimentos de renda fixa vão ter maiores retornos se você travar esse dinheiro, você só conseguir pegar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, por exemplo. Então, assim, você está disposto a travar esse dinheiro por todo esse tempo? Não, eu estou disposto a travar um percentualzinho pequeno. Ao invés de R$1.000, eu quero travar por 5 anos, 300. Beleza, então você vai colocar 30% nesse ativo que dá muito mais retorno. Deixa ele travado por 5 anos que seja. Outros investimentos você ainda vai pegar uma rentabilidade boa, porque a gente está num momento bom de renda fixa, um pouco abaixo do que aquele que trava o dinheiro, mas você vai ter o benefício da liquidez. Se teve uma emergência ou você está precisando daquele dinheiro por algum motivo, você quer até, às vezes você quer até investir em outra coisa, né? Você tá vendo uma outra oportunidade de investimento surgir, você aplica nesse ativo de liquidez. Beleza? E se você tiver um pouco mais de apetite a risco, o que você vai fazer? Você vai separar esse investimento tanto, por exemplo, numa renda fixa, quanto em fundos imobiliários, quanto em ações, e não precisa focar muito. Para começar, pesquisa um pouco. O melhor erro de você aprender é errando. A grande verdade é essa. Se você investir R$1.000 numa ação e ela despencar, você vai tirar alguma coisa de aprendizado daquilo. Só que esse aprendizado é justamente a mesma coisa do que se você tivesse investido R$100 e ela tivesse despencado a mesma quantidade. Entende? Não tem muito por que você já entrar de cabeça querendo aplicar uma grande quantia, se o aprendizado que você vai ter vai ser o mesmo aplicando pouco dinheiro. Essa é uma grande sacada também, tá? É claro que você não vai fazer isso às cegas, você vai pesquisar um pouco, você vai ver um pouco da empresa que você está aplicando, o histórico, o balanço patrimonial, isso você consegue estudar em paralelo. Mas só o fato de você botar um pouquinho de dinheiro ali para acompanhar, para ver o que acontece, vai te dar motivação para você querer aprender cada vez mais. Beleza? Bom, esse é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e, por favor, deixa um gostei e se inscreva no canal para continuar recebendo mais dicas como essa. Beleza? Forte abraço. Valeu!